do Cruzeiro, eu até brinquei com o Jardelzinho que eu tinha um dinheirinho na Betano, botei o dinheiro todo, de verdade. Peguei o dinheiro todo na Betano e falei, Cruzeiro vai ganhar. É um absurdo ouvir um negócio Porque desse. assim, eu pensei, alguma alegria eu tenho que ter. Alguma coisa eu vou comemorar. Mas de verdade, eu fiz um jogo psicológico comigo. Eu falei, cara, se o Corinthians empatar, eu já considerava um bom resultado. Vai fazer um pontinho. É aquela história, às vezes de ponto em ponto as pessoas não percebem do quanto um ponto é importante. E deixa eu abrir um parênteses, Jardelzinho. Eu odeio aquele discurso de que empatar é pior do que perder em pontos corridos, sabe? Ah, não, porque 3 empates é pior do que uma vitória. Mas você só joga um jogo de cada vez, caralho. Você não tá empatando hoje, deixa eu perder, porque depois eu ganho e é melhor, sabe? Não, e sem contar o impacto, né, o impacto psicológico das derrotas. Elas pesam muito mais. Muito mais. Um empate hoje seria muito importante e eu tinha uma convicção de que o Corinthians perderia, infelizmente. Aí eu botei um dinheirinho lá na Betano, já recebi a grana de volta, já vou fazer a vai alegria. Reformar a casa com esse retorno. Eu vou reformar minha casa aqui. É a chamada monetização do sofrimento. É isso. Essa é a tal da renda fixa. Aposte contra o Corinthians fora de casa. Cara, mas de verdade, cara, eu tinha assim, assiste o jogo, você fica triste, chateado, mas eu tinha certeza que o Corinthians ia perder, cara. E isso é muito triste, né, isso é muito ruim. A gente tá brincando aqui e tal, mas isso é uma merda, tá ligado? Isso é uma merda. Então, mas enfim, o Cruzeiro sufocou o Corinthians, que não precisou de muito tempo, né? Até fazer o gol, né, Jardel? O gol, 4, 5 minutos ali, mas parecia que o Corinthians estava meia hora nas cordas, né? Que não conseguia sair, não conseguia sair. Depois que o Corinthians toma o gol, o jogo dá uma aceitada. Sabe que me irrita? Deixa eu te interromper para vai embora. Para não esquecer esse assunto. O que sabe que mais me irrita é o time que não tem confiança e que não tá conseguindo sair da pressão, dá a porra do chute para frente e vai lá ver o que acontece, mas tira a bola da defesa. Porque se é para ficar ali correndo risco, então chuta a bola para frente e vê o que acontece. Minimamente afasta. E quando você tem um time que está ali, que tem uma saída de bola, aí você fica tocando bola ali atrás até achar um espaço e tal. Mas é irritante ver o Corinthians fazendo esse lance ali da bola em U, né? E não consegue sair, é o que você falou, que aí o sentimento nosso é aquele pressão. 5 minutos parecia uma eternidade. Só antes de voltar a bola para você, Diegão, só agradecer a galera aí, a gente passou de 130 likes já, então pedir produção, vamos dobrar a meta aí, por favor, porque a gente já passou aqui a nossa meta inicial. Obrigado aí para quem já deixou like, quem não deixou, dá essa moral para a gente aí. Volta a bola para o Diegão. Eu peguei a sua fala quando você estava falando da pressão, Diegão. E aproveitar aí a onda de agradecimento, a gente está com mais de 200 pessoas aí, um número bem bacana aí, obrigado aí, pessoal. A gente sabe que, além de tudo, o momento do Corinthians não ajuda, né, Jardelzinho? Então, essa galera que está aqui é porque, de alguma forma, quer nos ouvir, isso é gratificante demais. Sem dúvida. Eu acho que o Corinthians chegou a ter até uma boa melhora no jogo, sabe? Começou a equiparar um pouco mais a partida, mas é aquela história, os gols... Falando ainda do gol, você entendeu, na sua avaliação, foi falha do Félix Torres na marcação, ou foi mais mérito do... Acho que sim. Assim, sempre tem o mérito do adversário, mas quando você é o último homem, esse bote tem que ser certeiro, né? Então, acho que sim. Acho que é o que a gente sempre fala, né? O último homem não pode errar. Ou faz a falta, ou então, né, mata a jogada de alguma maneira, né? Recupera a bola, faz a falta, faz alguma coisa. Mas... E mais uma vez, tá? Não é querendo culpar o Félix, até porque eu acho que ele é nosso melhor zagueiro aí, mas acho que ele falhou sim. E vou mais além, tá? Às vezes, realmente, o cara nem tá na sua melhor condição, acabou de disputar a Copa América, mas se dispôs a jogar. Tudo isso eu acho que é louvável e não impede da gente dizer que ele falhou no lance. Para mim, ele falha assim. Ah, mas o atacante não teve mérito? Teve. Acho que é uma questão de ambos os lados. O Corinthians começa a equiparar um pouco mais o jogo e aí faz o gol de empate. Quando faz o gol de empate, eu faço, os gols mudam a partida. Então, um empate mexe com o emocional dos dois lados. Daqui a pouco você, no escanteio, faz um 2-1. No gol do Corinthians, eu me animei. E confesso, Jardel, eu que sempre falo aqui que eu tenho um bom olho biônico para impedimento e, a priori, eu não entendi a marcação, cara. Eu demorei para entender, tá?
Eu acho que até você tem um pouco mais para falar sobre o lance, e aí acho que, para não ficar misturando muito, acho que é até uma boa hora. Na linha que foi divulgado, quando mostra as duas linhas, fica difícil de entender. Mas tem uma outra imagem, eu não sei se a produção consegue colocar, vou colocar os meninos aí em maus lençóis, então não se preocupe se não der. Mas tem uma imagem que é justamente o ponto de... marcando o ponto do zagueiro do Cruzeiro, que de fato fica claro que o calcanhar do Raniel está à frente. Eu só levanto uma questão, que essa imagem não mostra o frame do ponto da batida da bola, cara. Porque é o que a gente sempre fala, cara. Uma manipulada ali de meio frame é meio calcanhar que tá na frente. Só isso. Eu não vou ficar aqui criando teoria da conspiração nesse sentido, de verdade, cara. É um impedimento pra lá de milimétrico, não é um pé na frente. É um calcanhar que tá na frente. Então, repito, que na imagem que é divulgada, o ponto do pé do zagueiro, infelizmente, o pé do Raniel tá... Vê se é essa que eu coloquei no nosso grupo aí, Diegão, porque é o que você está se referindo, porque aí fica... A gente pode colocar na tela. Mas esse já vai opinando sobre isso, Jardelzinho. Exatamente não, então, é que aí eu queria, para a gente colocar na tela, porque fica até fácil, né? É exatamente essa imagem. Né, fica fácil para a gente discutir aqui, e eu quero comentar ela pelo seguinte. Bom, deixa eu só colocar na tela. Consegue aí, né, produção? Só para a gente falar um pouquinho sobre ela. Porque assim, ó, beleza, tá? A gente já está colocando na agulha aí. O Corinthians, a gente vem falando aqui, eu já vou fazer um parênteses aqui sobre um ponto de arbitragem, Diego. Acho que vale a gente aproveitar esse momento para entrar um pouquinho nisso. Porque é o que você falou, o frame da imagem, aqui é meio segundo, né, para lá, meio segundo para cá, ele muda a história, como a história está sendo contada. É fato que o lance é muito difícil. Aí, primeiro, dizendo o seguinte, a imagem que foi mostrada oficialmente pelo VAR, a linha, na minha avaliação, ela estava errada, traçada errada. Porque a gente entendeu o quê? Que a linha deveria estar na bola, já que o jogador está atrás da linha da bola. Só que tinha um jogador do Cruzeiro, né? Numa outra posição à frente da bola. Então, não, mas o Raniel não está atrás da linha da bola, Jardim. Não. O Raniel está... Esse é o ponto que eu ia dizer. Se você pegar a linha exata da bola e o calcanhar do Raniel, eu não tenho certeza se ele está... Não, Jardim, mas eu levantei esse mesmo ponto e o Paulo... Vamos colocar na imagem. Ele vai colocar na imagem agora? Não, tranquilo, mas assim, eu levantei esse mesmo ponto com o Paulo e ele me deu um checkmate que ele tá certo. Cara, a linha já tá mostrando que o pé do Raniel, se você considerar a linha amarela como parâmetro, que o pé do Raniel está além da bola. Então, o Raniel não está na mesma linha da bola. Então, mas como é que eu sei que está além da bola, o pé do Raniel? A linha amarela está te mostrando, Geralzinho. Não. Sim. Não, verdade. Quem está mais perto da linha amarela, a bola ou o pé do Raniel? Não. Então, é que aqui, vamos lá. É que aqui, essa linha, da forma que ela é traçada aqui, ela fica numa posição meio... O que eu quero dizer assim, ela fica numa posição que eu não tenho certeza se ela está numa linha reta, que se a gente está na posição... não, mas aí não, Geralzinho. Mas eu não consigo ter essa certeza. Ó, a linha... O que eu quero dizer é o seguinte, olha a linha... Vamos lá. Olha a linha azul... Peraí, vamos lá. Essa linha traçada amarela, ela não é a linha oficial. Essa é uma linha, né? Essa linha aqui foi alguém que montou essa imagem. O que eu estou dizendo, olha a diferença. Olha a diferença cara, da linha azul. A imagem está na diagonal, Jardãozinho. Essa linha azul aí não sai para nada, cara. Ué? E essa linha azul tá por quê aqui? Não, cara. É porque isso aqui é o software, cara. O que você tem que se pegar é descendo essa linha azul, o ponto do pé do jogador do Cruzeiro, e aí, como a imagem tá na diagonal, é o software que traça essa linha amarela. Então, mas tá bom, mas eu quero dizer assim, ó, essa linha, para mim, essa linha amarela, eu não consigo ter certeza se ela tá bem traçada. Aqui, o que a gente tá vendo, sim, o pé do Raniel tá atrás da linha, ele tá atrás da linha da bola, porque ela passa, a linha está na frente, né? Mas ela é paralela à linha de fundo, Jardãozinho. Se você olhar, ela é paralela à linha da grande área, é só você olhar na imagem. Ela é exatamente a linha do software, cara. Essa linha, assim essa linha amarela ela não tem como estar errada, cara. Para mim, essa linha amarela aqui, eu não tinha. Para mim, isso aqui alguém tinha montado. Isso não é a linha do software do VAR mesmo. Se você observar, ela é paralela à linha da grande área. Pode olhar, ela é paralela à linha da grande área. As duas estão em diagonal, elas são paralelas.
E, cara, eu tô te dizendo isso porque eu levantei essa mesma questão. Eu falei, cara, eu não tenho convicção que o Ranieri não tá na mesma linha. Aí o Paulo, lá do nosso grupo, me falou a mesma coisa. Eu falei, Diegão, não tem como, cara. A linha do próprio VAR tá mostrando que o pé do Ranieri, pouco ou não, ele tá à frente da linha da bola. Porque é aquela questão. Se o Ranieri está na linha da bola, não tem discussão, não é impedido. Tá na linha da bola, né? Não tem essa discussão. Se ele está atrás da linha da bola, né? Seria essa a discussão. Não, atrás não. Na linha da bola não é impedido, é a mesma linha. Sim, mas aí vem o ponto. Qual o tamanho da linha? Entende? Porque assim, vamos lá. Não. O que a gente está discutindo aqui é a questão do calcanhar, né? Qual a distância do calcanhar? Pegou ali o calcanhar do jogador do Cruzeiro versus o calcanhar do Ranieri. Mas percebe que tudo é uma questão milimétrica. Tudo é questão milimétrica. Aí vem o frame de frame, né? Por exemplo, se você pegar ali 1/10 de segundo antes dessa imagem, o pé do Ranieri pode estar na linha do jogador do Cruzeiro ou vice-versa, né? O que eu quero dizer, e aí vem meu ponto aqui, assim, é que para mim, isso aqui, essa imagem que a gente está vendo aqui, para mim é a mesma linha. Porque por mais que você diga assim, não, mas ele está um pouquinho para trás, mas um pouquinho quanto? Qual é essa linha? Qual, entende? Não. O que a gente, se a gente fosse definir aqui, só para dar um exemplo, eu quero dizer o seguinte, pega a linha da grande área, tá? Eu não sei nem quantos centímetros tem essa linha aqui, né? O desenho da linha branca, eu quero dizer, tá? Então, se a gente fosse falar assim, ó, a mesma linha, ela tem aqui um desenho nessa imagem que a gente está vendo, tá? 2 milímetros, 3, mas não tem, é difícil até a gente avaliar. Para mim, olhando essa imagem, fica nítido que o pé do Ranieri está um pouco para trás do jogador do Cruzeiro. Para mim, está nítido, olhando essa imagem e entendendo essa marcação. Tanto que, quando eu entendi que as linhas do VAR elas tinham sido traçadas no pé do jogador do Cruzeiro e no pé do jogador do Corinthians, eu fiquei menos incomodado. Eu falei, para mim agora faz mais sentido, né? Aí vem a discussão, primeiro, do framing, né? Se está um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e também o que a gente considera a mesma linha hoje, né? Para a gente entender o que é a mesma linha. Se essa linha amarela ela é um pouquinho mais grossa, é a mesma linha. Entendeu? Essa é a minha discussão. Por exemplo, se essa linha amarela fosse da largura da linha branca, né? A gente estaria falando de mesma linha, né? Fatalmente seria a mesma linha. E aí, só um parênteses bem rapidinho, tem uma discussão na regra, né, da FIFA, que parece que já fez um teste na Série B do Campeonato Alemão, Espanhol, sei lá, o cara só vai estar impedido se ele tiver um corpo na frente. Então, aí sim, por exemplo, essa linha, na largura que a gente está vendo essa linha amarela, teoricamente ela vai ser decisiva, né, porque vai ajudar ali na marcação. Mas hoje é muito difícil. E aí vem o meu ponto. A fragilidade do Corinthians nos bastidores em relação à arbitragem é tão grande que um árbitro hoje está muito tranquilo para escolher aqui um frame. Não estou nem dizendo, tá, que foi esse o caso. O cara quis prejudicar o Corinthians ou não quis. Mas hoje é muito tranquilo para um árbitro pegar um frame aqui um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e anular esse gol. Mas é um lance muito difícil. Assim que eu vi, eu me incomodei porque eu estava olhando para a bola. Falei, cara, né? E aí, assim, entendendo, né, pela linha que foi apresentada no VAR, não era essa. Que falei, cara, eles não marcaram a linha na bola, o jogador está atrás da linha da bola. Mas depois que eu entendi esse pé do jogador do Cruzeiro, eu confesso a você que eu fiquei mais, pelo menos mais conformado, né? E aí, de novo, a gente vai entrar naquela seara de azar. Pô, não é possível, cara. O Corinthians faz um gol ali, um gol de empate, que poderia mudar o ânimo, mudar tudo. E, né, olhando por essa imagem aqui, dá sim para a gente entender que foi um impedimento, apesar de ser, para mim, discutível a questão do framing, mas aí não tem como a gente cravar, né? Aí não tem como. Jardel, eu só complementando, tá? Esse ponto do contato do pé do jogador do Cruzeiro, milimetricamente sendo marcado um pouquinho para a direita, o VAR dava a mesma linha. E ninguém ia questionar, cara. Porque, agora um detalhe, viu, Diegão? Eu não. Ô, Dudu, essa mesma imagem que tá aí, Dudu, tem como dar um zoom nela? Tem como ampliar mais um pouco? Vê aí, por favor, só para eu mostrar um pouco mais do que eu quero falar. Porque, veja. Oi. Só um ponto. Eu não tenho me lembrado, e aí me ajudem, tá? Porque a minha memória não é boa. Quando foi que a gente viu uma mesma linha nessas análises de VAR de impedimento? Porque, assim, qual a minha sensação que a gente está vendo nas últimas marcações para todos os lados, tá? Não estou falando de Corinthians aqui. Os caras dão um jeito de marcar impedimento ou não marcar, né? Mas não se fala mais em mesma linha. A mesma linha. Jardel, você falou uma coisa importante, tá? Queria até que o pessoal do chat ajudasse. Inclusive, cara, você me lembrou de uma coisa agora que eu vou ficar mais puto ainda. Teve uma nova recomendação do VAR que quando uma linha se sobrepor a outra, não era impedimento. Eu nem lembrava disso. A olho nu, os caras deram um jeito de marcar duas linhas aí que não se sobrepusesse. Aí foi foda. Agora que eu lembrei, tá? Porque, cara, tá na cara que é muito milimétrico.
Tá na cara que é muito milimétrico, sabe? Mas enfim, Jardel, a gente tá numa situação tão crítica, né? O Bini colocou ali uma imagem, vê se consegue, Dudu, colocar ela aí também, só para a gente, para ilustrar o que o Diegão tá falando, que tem essas duas linhas aí da marcação do VAR. E, cara, assim, putz, é um lance que é muito surreal, né? E aí você vê, o Corinthians leva. O William tá dizendo que o Gaciba falou que o gol foi legal. Eu não vi isso, tá? Não vi, tá? Mas aí, cara, a discussão ela vai ser, né? Não, mas aí eu acho que tem um ponto importante, Jardel. Se um cara de arbitragem tá interpretando linha de impedimento e dizendo que o gol foi legal. Mas eu já vi por dois lados, entendeu? Não, o que eu quero dizer assim, que é mais um lance polêmico que é contra, né? É mais um polêmico aí, não, mas veja bem, é um lance difícil, beleza, mas é contra nós de novo, entendeu? O Gaciba ainda é chefe da arbitragem, não, né? Eu acho que não. Não mais, acho que é o CNM, né? Acho que é o CNM. Mas é um cara que a vida toda comentou arbitragem, né? Além de ser árbitro, né? Então, além de ter sido árbitro. Mas, enfim, acho que a gente já falou bastante aí sobre esse lance. E outro detalhe, tá, desse lance aí é que o Kaká perdeu um gol incrível, né? A imagem é essa daí, ó. Ah, não, essa aqui foi o que o Dudu... Eu pedi para dar o zoom. Cara, vê que aqui não é nem o calcanhar do Ranieri que tá à frente, cara. É como se fosse a sola do chuteira. A sola dele tá à frente. Cara, doideira. Isso aqui é doideira. Mas, enfim. Um negócio desse aqui, para mim, cara, tem que ser mesma linha, né? Tem que ser mesma linha. É muito difícil a gente ver um negócio desse e não... enfim, é porque muda totalmente o jogo, né, cara? Muda totalmente o jogo. Quer dizer, ali foi um banho de água fria pro Corinthians e mudou totalmente o jogo. Depois, quando levou o segundo gol, aí eu falei, aí já era, cara. Aí não tem mais... Um time que tá esfacelado como esse do Corinthians, ó, o Dudu colocou aí, Diego, vou colocar na tela só pra gente terminar, ó, a história da linha sobrepor, né? Cara, um lance desse, duas linhas encostadas, né? Entendendo isso, que o VAR tem ali uma tecnologia, né, que eles usam, que isso deve ter um padrão, eu quero dizer, né? Essa linha ali, milímetros e tal. Não era, né? Duas linhas praticamente coladas. E você fala, não, mas é o que eu falei, cara. Para o cara botar essas linhas separadas a ele, bota um pouquinho pro lado e separa a linha, cara. Acabou. Acabou. Sabe? Enfim. Difícil, cara. Difícil. O Fernando aí, ó. Acho que se traçar na mesma direção da pequena área, ela fica atrás da linha da bola. E não fica não, Fernandão. Fica não. É uma discussão que a gente já teve aí. Eu e o Jardelzinho já teve esse mesmo sentimento, mas... Enfim, agora o Kaká perdeu um gol feito, né, Jardel? Porque a bola bate no peito dele, depois ele faz o movimento. Vocês repararam isso? A bola bate no peito e ele tentou fazer o gol de movimento, né? Ele tentou fazer o gol de movimento, errou e deu um passe sem querer pro Ranieri. O passe dele foi... Magoei a costela aqui, ó. Agora. Mas, enfim, frio, Jardelzinho, o não gol do Corinthians e tomar o segundo gol ali já era, né? Porque o 1-0 é aquela nossa tese. É um escanteio, é uma bola bandida. O ano passado, o Corinthians acha um empate com o Cruzeiro assim, né? No finalzinho, um contra-ataque, cruzamento do Romero e gol do Mercenário. Né? Teve esse mesmo cenário. Mas dessa vez não. Quando o Cruzeiro faz 2-0... Por esse spoiler, eu já imagino o seu comentário sobre esse assunto. Faz o 2-0, eu tive a certeza que o Corinthians não ganharia e que eu tinha ficado mais rico, Jardelzinho. Eu queria que o senhor se arrombasse, perdesse todo o seu dinheiro, mas tudo bem, né? Faz parte. Cada um, né? Cada um com as suas prioridades. O senhor querendo Aprendam comigo. Me sigam para mais dicas, né, Diego? Me sigam para mais dicas. Porra, o Corinthians só... É porque não tem uma aposta nas casas bet assim de dizer vai ganhar 2 jogos seguidos, porque eu já tinha botado minha casa, meu carro, sabe? Mas enfim. Jardelzinho, e aí o segundo tempo? Mas antes do segundo tempo ainda, eu quero comentar sobre o segundo gol do Cruzeiro. Para mim, no segundo gol do Cruzeiro, eu achei um gol muito fácil. Eu achei assim, e aí para ser bem, eu preciso ser honesto, né? A gente tem elogiado muito o Donelli aqui, o Donelli tem sido importante nos jogos. Mas para mim o Donelli falha no segundo gol. Foi muito fácil, o cara chutou, tudo bem. Aí a gente vai discutir que o cara teve espaço, aquela coisa toda. Realmente, o Corinthians pega a bola, pega a bola, não consegue respirar no ataque do Cruzeiro, né? E o cara pegou a bola, foi carregando, tudo verdade. Mas o Donelli pulou na bola muito longe, assim, sabe? Tipo, não chegou nem perto da bola.
E aí eu não sei se é posicionamento, eu não sou goleiro, mas eu achei um gol muito fácil, né? Então, para mim não foi frango, não foi nada disso, mas também Donelli falha no gol, não chegou nem perto da bola, né? Eu acho que ele tá ali, tava acompanhando, tava vendo o jogador do Cruzeiro se preparando para o chute, e para mim o Donelli falha no gol, tá? Só para queria deixar esse destaque aqui. Eu confesso que no ao vivo eu também achei estranho. Depois eu consigo ver que realmente o cara chutou bem. Foi um bom chute, o cara chutou forte, mas eu fiquei com o sentimento que dava para pegar, mas também não quero alongar. Não, mas sabe o que me incomodou, Diego? Não foi nem só que não dava para pegar. Eu achei que o Donelli ficou muito longe da bola, entende? Assim, o cara chutou bem, chutou. Mas o Donelli não chega nem perto de. Talvez tenha sido posicionamento, né, Arazinho? Talvez ali entendeu? meio metro. A minha visão, né? Na minha análise de torcedor, né? De novo, eu não sou goleiro e tal. Sei lá, acho que ele tinha que se posicionar, né? Acompanhando o jogador, fechando mais o ângulo, na hora que o cara chutar, ele tentar fazer a defesa. E ele pula mais longe da bola. A bola nem foi tão no canto assim, a bola foi forte, né? Foi rasteira e tal ali, né? Foi aquela bola, né? Que chega meio rasteira, mas enfim, cara, para mim ele estava muito longe da bola e, né? Na minha avaliação de torcedor, de novo, tá? No sofá, né? Que é confortável, mas para mim ele falha no gol, segundo gol. E não tem muito o que falar do segundo tempo, né, Arnalzinho? Porque eu lembro até o script da nossa vitória contra o Fluminense, né? A gente vira o primeiro tempo ganhando 2-0, logo no início faz 3-0 e mata o jogo, né? Mata o jogo que já estava morto, na verdade, né? O Cruzeiro matou o jogo que já estava morto. Né? E só uma coisa que eu acho que a gente não falou, Diegão, mas eu acho que é justo a gente falar, e aí naquele gráfico lá que a gente costuma falar, né, do SofaScore, tal. Cara, para mim o Corinthians, ele amadurece o gol de empate, tá? Não sei se todo mundo concorda. Mas o Corinthians leva um gol muito cedo, começa sendo amassado pelo Cruzeiro, mas ele vai esfriando o Cruzeiro, começa a colocar uma manguinha de fora aqui, o Wesley dá um chute ali. Então, assim, ele foi meio que criando, né, o seu gol, e o Corinthians faz o gol de empate ali, que viria a ser anulado, né? Na minha opinião, merecendo empatar o jogo, tá? O Cruzeiro, depois, sei lá, acho que dos 15 minutos, deixa eu olhar aqui pelo gráfico, só para ter uma noção. Mas, ó, o Cruzeiro depois, vamos colocar aqui, ó, o Cruzeiro depois dos 10, 12 minutos, ele para de jogar, tá? Só dá Corinthians, o segundo tempo inteiro praticamente. O Cruzeiro, claro, quando roubava a bola, era mais agudo, então dá sempre aquela impressão que, né, que alguma coisa vai acontecer, porque é um time que estava ali jogando meio que num contra-ataque, quando o Corinthians ia, né, subir as suas linhas e tal. Mas eu achei, Diegão, que o Corinthians, ao final do primeiro tempo, se, por exemplo, terminasse 1-1, seria um placar muito justo para o primeiro tempo. Eu não acho que o Cruzeiro mereceu, por exemplo, fazer 2-0, longe disso. Quiçá terminar com 1-0, que ok, a gente podia discutir, mas eu achei que 1-1 seria um placar justo pelo que o Corinthians equilibra e cresce na segunda metade do primeiro tempo, tá? Então, assim, o 2-0, cara, ele destoa demais. Esse 3-0 contra o Cruzeiro, Diegão, ele me lembrou muito aquele 5-1 do Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, quando não tinha torcida. Que foi um 5-1 que o Corinthians colocou bola na trave, teve gol anulado, né? O Corinthians, o Hugo, acho que até o Hugo Neneca, o goleiro do Flamengo, fez várias boas defesas naquele jogo. Então foi um 5-1 muito mentiroso aquele jogo, aquela goleada. E esse 3-0 do Cruzeiro, a gente vai falar um pouquinho do segundo tempo, pouco, né? Não tem muito o que falar. Mas, cara, para mim ele não reflete. Eu não sei se foi a tua opinião, o teu sentimento, mas ele não reflete o que foi o jogo, esse 3-0. Eu acho que o Cruzeiro ele foi o tempo todo mais incisivo, né? Os ataques do Cruzeiro eles eram mais perigosos. Não acho que tenha sido de fato o jogo para 3-0, mas eu acho que o jogo tem uma história, né? O jogo ele tem os gols vão modificando o jogo. Eu acho que a vitória do Cruzeiro era justa, tá? Mas realmente para 3-0 ficou um pouco e quase 4. Pesado, né? Teve o 4-0 ali que foi anulado ali. E também, Jardelzinho, é bom a gente reforçar, mas assim, não é que você esteja passando pano nem defendendo, mas assim, a gente não pode ter 15 rodadas onde toda vez a culpa é das estrelas, né? 15 Sim. rodadas, não tá falando de 2 ou 3. Ah, não, mas não jogou para empatar, não jogou para tomar de 3-0. Cara, 15 rodadas, sabe? Passou já passou da hora. 2 vitórias em 15 jogos é um bagulho absolutamente alarmante. E essa questão psicológica é que eu falo assim, quando a gente olha, né, a gente se propõe aqui a fazer uma análise, né, e tal, comentar algumas coisas, porque falamos aqui muitas vezes, se a gente vai avaliar só o resultado, não tem análise do jogo.
Para mim, principalmente ali, terminando o primeiro tempo, antes do gol do Corinthians acontecer e ser anulado, não era um jogo ali. Ali o Corinthians, para mim, estava controlando o jogo, tipo aquela coisa, levou a porrada, que não deveria ter levado logo cedo, e depois controla o jogo e aí começou a colocar as manguinhas de fora. Não era um jogo, ao final do primeiro tempo, antes de sair o gol do Corinthians e o gol do Cruzeiro, um jogo para 2-0, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente podia ter, terminou o primeiro tempo 1-0. Tá bom, né? Acho que o Cruzeiro foi mais agudo, teve as melhores chances, eu concordo. Mas terminar 2-0 o primeiro tempo e quase 4-0 o jogo, longe disso, longe disso. Agora, o Corinthians está se desmanchando, né? O Corinthians, normalmente, quando leva um gol, é impressionante como os jogadores não conseguem absorver, né? Você pega a bola queimando no pé. Eu acho que nesse jogo. Porque assim, o gol anulado é praticamente um gol do adversário, né, Jardãozinho? É como se você tivesse empatado e o Cruzeiro voltou a estar na frente, sabe? Eu acho que a gente sentiu muito mais o gol anulado. Não tem muito mais o que falar do segundo jogo, do segundo tempo. A gente pode. Diego, só para antes de entrar no segundo tempo, foi quase 3-0, né, no primeiro tempo. Sim. Porque o segundo gol ali na anulação do nosso e logo depois mais um gol. A gente sai de 1-1 para um 2-0, né? Emocionalmente, cara, é um atropelo, né? Emocionalmente é um atropelo. Exatamente. Assim, a gente não tem muito o que falar do segundo tempo, a gente pode falar de algum lance, de algum jogador, eu tenho até algumas coisas para falar de alguns jogadores, mas, Jardãozinho, eu queria aproveitar e fazer um link, já que eu falei desses 15 jogos, eu tenho uma tese e eu queria saber se você concorda. Eu até te falei, e peço desculpas por não ter trazido aqui, mas aquela estatística nova de expectativa de gol, né? Sim, sim. Aquela história, nós temos os nossos sentimentos, nós temos a nossa sensação vendo o jogo e nós temos os números. Os números são absolutos? Também não. Eles não são absolutos, tá? Mas é uma métrica concreta, né? Se o Flamengo fizer tal, o número é 1. Se o Corinthians fizer tal, o número também é 1. Então, é minimamente ali um critério igual para todo mundo. E o que eu trouxe pro Jardelzinho? Que eu vi um post falando que o Corinthians, em termos de expectativas de gols sofridos e feitos, estaria na 9ª, 10ª colocação hoje, tá? Isso é para confortar alguém? Não, é para confortar ninguém, tá? É só para trazer um pouco disso que a gente tem falado rodada após rodada. Mas o que eu acho, Jardel? Então, o que eu acho que faz com que o Corinthians esteja onde está? Primeiro, é muito erro individual. Muito erro individual na defesa, cara. Sabe? O próprio Félix hoje é um erro ali. Se ele calcula, vê que não dá e espera o adversário vir, o cara não saía cara a cara, como saiu. Então, assim, é muito erro individual. Teve o pênalti do Maná agora que quase fez com que a gente não vencesse. Coloca tudo a perder. Né? Se a gente for aqui elencar aqui o jogo contra o Juventude, que o Cássio entregou daquele jeito, o próprio Yuri perde. É muito erro individual na defesa. E aliado a isso, um ataque absolutamente sem efetividade. O que não foi contra o Vitória. Contra o Vitória a gente foi muito efetivo, né? O jogo do Vitória, ele foi tudo que a gente não tem sido no campeonato. Então, eu diria que por isso que o Corinthians está onde está, Geralzinho. E não adianta querer também dizer, então erros individuais. Não, cara, erro individual é do jogador. Quando o Palmeiras da vida perde um jogo porque o Everton falhou, ok. Quando isso se repete, Jardão, você já começa, seja lá questão de confiança, de psicológico, o momento atual do clube está impactando, pode ser, mas já não dá para tratar como uma má fase, né? O lance do terceiro gol hoje, por exemplo, o Hugo estava inteiro para tirar a bola. Ele dá um carrinho e não acerta a bola. É outro erro individual.